Fala galera, estamos aqui para iniciar o ano de 2025 da melhor forma com o calendário. Você já deve ter visto o calendário. Se você não viu ou se você ficou com dúvida de como funciona o calendário da prova da OAB em 2025, então dos 3 exames que nós teremos, o 43º, o 44º, o 45º, e como você pode se organizar para isso, você está no vídeo correto. Então já deixa seu likezinho, seu gostei, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. O primeiro exame já teve edital publicado. Apesar da previsão do edital ser no dia 2 de janeiro, e isso não é a primeira vez que acontece, a previsão do edital logo no início de janeiro e o edital ser publicado de forma antecipada, o edital foi publicado no dia 27 de dezembro, aqui está janeiro, vamos dar uma corrigidazinha, 27 de dezembro, com inscrições até o dia 13/1. As inscrições começam na segunda-feira, 6 de janeiro, e vão até o dia 13 de janeiro. Eles podem, às vezes, prorrogar as inscrições, mas aí, normalmente, a prorrogação não passa mais do que uma semana. Então, iria até 20/1, mas não conte com isso. Não é uma obrigação a prorrogação, certo? O pagamento vai até o dia 28 de março. Então, se você se inscreve até o dia 3 de janeiro normalmente, você pode pagar a taxa de inscrição até o dia 28 de março. E isso é importantíssimo para o processo de escolha de segunda fase. Nós vamos falar bem detalhadamente sobre essa data aqui e sua importância, que é a data do pagamento, para a escolha da segunda fase, em um vídeo próprio que vai estar no canal na próxima semana. Certo? Então, prova da primeira fase no dia 27 de abril e da segunda fase no dia 15 de junho. Você percebe aqui um período inferior a 2 meses, que é o período mais ou menos padrão de 45 dias de preparação, 1 mês e meio. Certo? A gente fala 45 dias, mas estou querendo falar 1 mês e meio. Ok? Então, olha só. Alan, por que isso aqui é importante eu saber? Porque, por exemplo, o pessoal que vai fazer a segunda fase agora do 42º exame, teve a prova da primeira fase em 1º de dezembro e a prova da segunda fase será em 16 de fevereiro. São mais de 2 meses. 2 meses e basicamente 15 dias. 2 meses e meio. Então, você percebe que o padrão normal é isso aqui, porém, nesse último exame, eles tiveram um prazo maior para se preparar. Ok? Coisa que não vai acontecer aqui. Nós vamos ver já já. Mas antes de chegar no 45º, vamos falar do 44º. O 44º exame tem a previsão do edital no dia 30 de abril. Alan, essas datas aqui são todas previstas, né? Essa aqui já está confirmada porque teve edital. Exatamente. E aí um ponto relevante aqui, ó. As inscrições vão até o dia 12, então começam uma semana antes, 7 dias antes, dia 5, certo? E primeira fase 17 de agosto, segunda fase prevista para 19 de outubro. É muito difícil ter alguma alteração significativa, como por exemplo dia de prova, mas eles podem, por exemplo, alterar o edital, tal. Além do dia de pagamento, o dia do pagamento, o prazo de pagamento só sai no edital. Então eles não dão a previsão nessa publicação anterior de datas previstas para o calendário 2025. Porém, olha só, tanto aqui, como no 45º exame, você já vem a data de publicação e o período de inscrição da repescagem. Se vocês olharem no calendário, vai estar nomeado como reaproveitamento. Isso gera muita confusão, porque as pessoas pensam que vai sair, tem que esperar a repescagem, a informação da repescagem, e aí sai reaproveitamento, e eles não fazem a conexão. E aí o aluno perde a inscrição. Então, olha só. O aluno que fez a primeira fase, passou, fez a segunda fase, não logrou êxito e vai para a repescagem, no dia 7 de julho aqui e no dia 10 de março aqui, é publicado um edital, chamado de edital de reaproveitamento, que é a repescagem, com um período de inscrição para você fazer uma nova inscrição, e se você não tiver isenção, um novo pagamento. Porém, o pagamento é só da metade da taxa. Alan, mas eu paguei no outro exame, vou ter que pagar de novo? Vai ter que pagar de novo. Essa é a regra.
Dando continuidade, você percebe o seguinte: no 45º exame, edital previsto para 1º de outubro, primeira fase em 21 de dezembro, você já vê que a primeira fase vai ser mais tardia do que no exame do 42º, que foi o último exame com primeira fase no final do ano, em 2024. E a segunda fase em 22 de fevereiro. Basicamente, nós temos aqui um período de 2 meses, certo? Então, olha só que interessante. Enquanto a preparação aqui tende a ser um pouco menor do que 2 meses, tanto no 44º como no 45º, nós temos uma preparação de basicamente 2 meses. E quando eu falo de preparação, obviamente eu estou falando o aluno que fez a primeira fase, foi aprovado e vai fazer a segunda fase. O aluno que fez a primeira fase, foi aprovado e vai fazer a segunda fase. Aqui nós temos um período menor. Alan, por que isso aqui encurtou? Normalmente eles tentam ajustar o calendário, então eles estão tentando ajustar o calendário para provavelmente a partir de 2026 todos os exames terem esse mesmo período. Como o exame do 42º, a diferença foi bem maior, em virtude, por exemplo, algumas datas, feriados que caíram ali no final do mês de abril. Então, por exemplo, essa prova não poderia ter sido em alguns dias de abril por causa do feriado. Nós temos um feriado de Páscoa no domingo de abril. E aí o que acontece? Não tem como fazer a prova, então a prova não poderia ter sido antes. E aí ela foi provavelmente adiada por uma semana depois, encurtando o período de preparação. Alan, isso aqui impacta aí na prova? Não. Não se iluda com os comentários de que essa prova vai ser mais fácil porque o pessoal teve menos tempo. Ou a prova que o pessoal tem mais tempo vai ser mais difícil. Não se iluda com isso. Certo? O que é que você vai se organizar? Primeiro, sempre veja o edital para saber se você pode fazer a prova quando você tem que estar no último ano da faculdade ou no 9º período. O edital normalmente coloca isso bem claro. Então aqui provavelmente, por exemplo, você vai estar lá, tem que estar no 9º ano, no 9º período ou no último ano de faculdade, no primeiro semestre de 2025, certo? Então normalmente a regra é essa. Então se você estiver no 8º período do primeiro semestre e vai fazer o 9º período no 2º semestre, o ideal seria você vir para cá, para esses exames aqui. Confira o edital como está, sempre, seja aqui, porque eles podem alterar, ok? E lembre-se que essas datas são todas provisórias. Aqui para baixo não tem edital, então pode sofrer alteração. Aqui para cima tem edital. A alteração é mais difícil de acontecer. Pode acontecer? Pode, mas é muito mais difícil. Já tem um edital publicado. Então, dificilmente eles vão alterar uma data de prova. Ok? Se você vai fazer a primeira fase daqui, você tem que iniciar sua preparação agora no final de dezembro, início de janeiro. Certo? É possível iniciar a preparação, por exemplo, em fevereiro? Sem problema nenhum. Agora, se você quer uma preparação um pouco mais extensa, completa, você possa estudar mais assuntos, o ideal é você ter o início em janeiro, ali para que você possa desenvolver os seus estudos. Lembre-se que você vai precisar de um período para adquirir ritmo de estudo, certo? Mas nada impede de você não fazer essa preparação a partir de fevereiro. Aqui também. Então, por exemplo, se aqui eu vou fazer a prova em agosto, eu vou iniciar minha preparação lá para maio, por exemplo, no máximo junho já estou fazendo minha preparação. Mas esse é o período, você vai contando, voltando alguns 3 meses, assim mais ou menos. Se aqui é em dezembro, por exemplo, vou iniciar minha preparação lá para setembro, outubro, e aí eu começo a estudar. E lembrando que, passada aqui a prova, você tem um período de festas que vai reduzir o seu tempo de estudo. Então, todos os exames vão enfrentar dificuldades. Aqui você tem, por exemplo, o carnaval. Aqui você vai ter aquelas festas do meio de ano, festas juninas, né, que vão acontecer depois da segunda fase em diante. São João. Então, tudo isso pode atrapalhar a sua preparação. Em que sentido? Você perder um pouco do foco. O que eu quero dizer com isso? Não existe é mais fácil se preparar aqui porque aqui tem carnaval, aqui tem não sei o quê. Então é melhor fazer aqui porque aqui... Não existe isso. Você vai se organizar independentemente do exame que você for fazer. O que vai definir o exame que você vai fazer é, primeiro, se você está na faculdade, o período. Então, se você já completou o período correto, que é o último ano, ou o 9º período em diante, certo?
E se você tem disponibilidade para estudar, porque ainda que a sua preparação seja reduzida do que as outras, se você tiver disponibilidade e você conseguir se organizar para estudar, você vai conseguir fazer uma boa prova. Beleza? Qualquer coisa, estamos à disposição. Pode deixar abaixo os comentários sobre dúvidas. Como é que eu faço para estudar não sei o quê? Tenho dificuldade de estudar nisso, que a gente vai respondendo. Certo? Um forte abraço e até mais.